Olá pessoal, tudo bem? Viemos hoje novamente, terça-feira, dia de aula de matemática, para fechar os assuntos aí de revisão das OEs, ok? O último assunto aí, a última aula a tratar é a gente relembrar alguma coisinha aí dos sistemas lineares. Mais especificamente a regra de Cramer, quando você tem sistemas de equações lineares quadrados, que você pode usar o cálculo de determinantes para resolver, os sistemas lineares. Vamos lá? Então, tá aí, ó. Esse é um exemplo de sistema linear com três equações, três variáveis, ou seja, um sistema quadrado. E nós vamos usar, caso ele tenha solução única, nós podemos usar a regra de Cramer para resolver esse sistema. Ou seja, nós vamos usar do cálculo de determinantes para descobrir quanto vale o x, quanto vale o y e quanto vale o z. Tá legal? Tudo bem, pessoal. Nós podemos associar ao sistema linear algumas matrizes. Nós temos, por exemplo, a matriz dos coeficientes das variáveis. A matriz dos coeficientes das variáveis teria como colunas, por exemplo, a coluna dos coeficientes de x, 1, menos 1 e 2, a coluna dos coeficientes de y, menos 3, 2 e 1, e a coluna dos coeficientes de z, 1, menos 5 e menos 2. Veja bem que essa matriz dos coeficientes, no caso desse sistema, ela é uma matriz quadrada, 3 por 3. E se ela é uma matriz quadrada, é possível calcular o determinante dessa matriz. Existe, esse número que a gente viu como calcular, que é o determinante da matriz. A gente vai fazer isso. A gente vai calcular o determinante dessa matriz dos coeficientes. Esse determinante ele é conhecido como determinante principal do sistema. Tá bom? Então, aqui, ó, coeficientes de x, coeficientes de y e coeficientes de z. Aí a gente viu como calcular isso aí. Você pode repetir aqui embaixo as duas linhas, Três produtos assim, três assim trocando de sinal, Vai resultar nisso aqui, 32. 32 é o valor desse determinante. Se você não lembra como faz isso aqui, volta na aula lá de 2 semanas atrás, que a gente fez aula de matrizes determinantes, e lá eu estou explicando direitinho como é que faz isso aqui. Tá bom? Calculado esse determinante principal, nós vamos calcular um determinante associado a cada uma das variáveis do sistema. Nós vamos calcular um determinante associado à variável x. Bom, como que será construído esse determinante? Nós vamos pegar a coluna dos coeficientes de x e vamos substituir essa coluna pela coluna dos termos independentes aqui, olha, menos 4, 15 e 11, está vendo? A coluna dos coeficientes de y e dos coeficientes de z eu mantenho, tá bom? Só vou trocar a coluna dos coeficientes de x pela coluna dos termos independentes. E vou calcular esse determinante. E vou encontrar 64. Então, deixa ali quietinho. Vou fazer o mesmo para o y e para o z, tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular o determinante associado à variável y. Repara que eu mantenho a coluna dos coeficientes de x, eu mantenho a coluna dos coeficientes de z, e a coluna dos coeficientes de y eu substituo pela coluna dos termos independentes aqui, menos 4, 15 e 11. Ok? Calculo esse determinante, ele dá 32. Falta, então, fazer o mesmo para a variável z. Então, tá lá. Mantenho os coeficientes de x, mantenho os coeficientes de y,
E os coeficientes de z eu vou substituir pela coluna dos termos independentes. Calculo esse determinante e encontro menos 96. Calculados esses determinantes, aí chegou a hora da gente usar o teorema de Cramer, que diz o seguinte, que diz que o valor de cada uma das variáveis, no caso x, y e z, é a razão entre o valor do determinante associado à variável e o determinante principal. Então, por exemplo, qual vai ser o valor de x nesse sistema? Vai ser o resultado, né, do determinante relativo à variável x e o determinante principal. Então, eu vou ter 64 dividido por 32, x igual a 2. Já o y vai ser a razão entre o a de y, né, o determinante relativo à variável y, e o determinante principal. Os dois são 32. 32 dividido por 32, y igual a 1. Fazendo a mesma coisa para o z, o determinante do z deu menos 96, o principal deu 92, então z é igual a menos 3. Então, achamos x, y e z. Lembrando que a solução de um sistema linear é um terno ordenado, nesse caso aí, né? Eu tenho 3 variáveis, é um terno ordenado, x, y e z. Né? A solução vai ser 2, 1 e menos 3. Se você escrever isso aqui em outra ordem, está errado, ok? Primeiro valor sempre o de x, o segundo de y, o terceiro de z. Tá legal, pessoal? Então, a regra de Cramer ela é bastante direta, bastante simples, só depende do cálculo de determinantes. Agora, é claro que ela também, você só vai conseguir, né, aplicar essa regra de Cramer se esse determinante principal for diferente de zero, né? Porque senão não vai existir essa divisão aqui, né? Então, ó, a gente pode afirmar com toda certeza que se um sistema tem solução única, ele é quadrado e o determinante desse sistema, determinante principal, né, vai ser diferente de zero. Tá legal? Beleza. Então, gente, eu vou propor a vocês um exercício. Porém, antes, olha só. Veja bem, se eu quiser, a vantagem da resolução de sistemas lineares é que nós mesmos, depois de resolver o exercício, nós mesmos podemos corrigir o que fizemos. Eu posso verificar se realmente a minha resolução está correta. De que forma? Bom, eu achei que x é igual a 2, então eu vou trocar aqui todos os x por 2. Eu achei que y é igual a 1, então eu vou substituir aqui todo o y por 1. E z menos 3, então eu vou trocar aqui todos os z's por menos 3. E vou conferir se a conta, se as três, né, igualdades aqui batem. Se essa primeira igualdade realmente dá menos 4, se essa segunda realmente dá 15, se essa terceira realmente dá 11. Então, eu mesmo tenho como verificar se o que eu fiz está correto. Tá bom? Porque é exatamente isso que eu vou sugerir a vocês agora. A minha sugestão, olha, já afirmando que esses sistemas admitem única solução, então já sabe que o determinante vai ser diferente de zero, eu sugiro que vocês resolvam esses 3 sistemas e vocês mesmos façam a correção, verifiquem se chegaram na resolução, na solução correta. Tá legal, pessoal? Então vamos fazer isso agora, de preferência. A gente está aí no período da nossa aula, vamos aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível, tá ok? Copia aí então. Dá uma pausa no vídeo, copia, tá bom? Tchau, tchau então, galera. Valeu!